Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Dando continuidade à nossa escola bíblica de todas as quintas-feiras, hoje diferente, né, através desse vídeo, porque há um decreto no nosso município que as igrejas estão proibidas de abrir, né, até o dia 10. Amém? Vamos colaborar sem problema nenhum. O importante é não parar a obra, amém, gente? E a escola bíblica continua sendo uma grande obra do Senhor, amém? Nós vamos hoje falar a respeito de Jesus 100% Deus, né? Semana retrasada aprendemos sobre a cristologia, sobre a pessoa de Cristo. Falamos sobre a crença em que Cristo ainda não era Deus até o ano 325. Foi preciso haver um concílio, uma reunião dos bispos da época para poder definir quem era Jesus de fato, né? E nesse concílio do ano 325, chamado Concílio de Nicéia, foi determinado que Jesus realmente ele foi um homem divino, um homem chamado de Deus, né? Tá certo? Aprendemos também na primeira aula a respeito de algumas doutrinas que estão hoje no nosso meio, alguns segmentos religiosos cristãos que se determinam, né, denominam cristãos, que estão à nossa porta e que nós não consideramos como a igreja legítima do Senhor Jesus, por várias diferenças, né? Nós aprendemos também nessa aula o que nós consideramos seitas e heresias, e isso foi muito bom para a nossa igreja, porque hoje nós podemos nos defender, podemos ter base bíblica e respaldo para poder debater teologicamente, né, e defender a nossa fé, fazer a nossa apologética diante de algumas questões que o mundo bate sempre na nossa porta. Amém, gente? Essa aula hoje, se Deus quiser, vai ser um pouco mais rápida, né, porque graças a Deus, né, algumas alunas bagunceiras estão do outro lado da tela, podem estar interagindo comigo. Você sabe o que eu estou falando, né? Rosângela, irmã Rejane, Celeide, as bagunceiras. Sim, Rosângela, eu pedi desde agora também que você fique ao lado de Joselane e não deixe ele dormir, tá bem? Porque na aula aqui ele já dorme, imagina, né, atrás de um celular, tá bom? Gente, brincadeira, fica na paz aí todo mundo. Aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, preste bem atenção, porque hoje é a última etapa que nós vamos falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Dessa aula que nós vamos apresentar hoje, Jesus 100% Deus. Aprendemos semana passada que Jesus, de fato, ele foi 100% homem, 100% humano. A Bíblia, ela nos deu argumentos, nos deu passagens que hoje nós podemos muito bem ter a capacidade de dizer a todas as pessoas que vierem nos questionar sobre a pessoa de Jesus, que alguns dizem que ele foi espírito, não, você vai dizer, não, eu tenho respaldo bíblico, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos dá argumento que Jesus, ele foi 100% homem, amém? E hoje nós vamos aprender algo também muito frutífero para nós, que nós temos que defender com unhas e dentes, com força total, a respeito da divinidade de Jesus. Jesus é Deus. O que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus ser o verdadeiro Deus? Você acha que a Bíblia tem alguns argumentos a respeito disso? Hoje nós vamos aprender o que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina a respeito da divindade de Jesus, amém? Mas antes disso nós temos que aprender algo muito importante. Existem duas palavrinhas que é muito citada na Bíblia, na qual, se nós não conhecermos a colocação dela no texto, a gente vai fazer uma grande confusão, tá certo? Nós precisamos, quando a gente vai fazer qualquer leitura de um texto, nós precisamos fazer uma pequena pesquisa, tá certo? Nós precisamos conhecer o significado das palavras na colocação do texto. Nós precisamos saber em que época esse texto foi escrito, a quem ele foi escrito, qual era a situação política da época, né? Tá certo? Como era a cultura daquele povo,
E qual foi a finalidade desse texto? Nós precisamos fazer realmente um estudo sobre isso, né? E tem duas palavrinhas que é muito usado hoje no nosso meio, né? Muito usado hoje no nosso meio, que nos tempos de Jesus, na cultura dos judeus, no tempo de Jesus, tinha outro significado. Por exemplo, a palavra primogênito. Para nós, primogênito é o nosso filho mais velho, é o primeiro, né? É o que veio antes. Então, na nossa cultura, todo o filho ou filha que nasce primeiro, ele é considerado como se fosse o primogênito. Já na cultura do tempo de Jesus, na cultura dos judeus, ou então na cultura semítica, que é do tempo de Abraão, das culturas que tem Abraão como seu pai da fé, tá certo? A palavra primogênito significa soberano, significa aquele que tem autoridade, ou então aquele que é o escolhido. Já tem um status de poder, um status de autoridade, né? Primogênito é o soberano, é o que tem autoridade e é aquele que é o escolhido para algo, diferentemente daquilo que nós, na nossa cultura, nos faz entender, porque para nós primogênito é apenas o filho que nasce primeiro, amém? Tem essa diferença nesse texto, por isso que nós estamos hoje falando a respeito disso. Outra palavra também muito usada, que a Bíblia utiliza muito, e nós temos também no nosso meio, muito comum, é a palavra unigênito, tá certo? E na nossa cultura, a palavra unigênito, a gente tem ela como se fosse o único filho, ou então a única filha. Na nossa cultura, unigênito significa o único, ou a única. Já na cultura dos judeus, ou então na cultura semítica, tá certo? É possível sim ter mais filhos na família, tá certo? E ter um que é o considerado unigênito, tá certo? Porque na cultura judaica, unigênito significa amado. Então há uma diferença entre único filho e filho amado, tá bem, gente? Vamos ler alguns textos que a gente possa aprender a respeito dessas duas palavrinhas, desse jogo de palavras, que na nossa cultura tem um significado, mas no texto original há outro significado, tá bem? Vamos ler, por exemplo, veja aí no seu texto, Hebreus 11, 17, que diz assim: pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaque, Abraão, tá certo? Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Bem, você sabe muito bem que nesse texto é aquele texto quando Abraão, o Senhor, né, desafiou Abraão a oferecer seu filho Isaque em sacrifício. E diz o texto que Abraão fez isso, pegou seu filho, o conduziu até o monte e lá iria sacrificar. Você sabe qual é o final dessa história, amém? Tá certo? Mas no contexto aí, quando estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, não está falando do seu filho único, está falando do seu filho amado. Nós sabemos que Isaque não foi o único filho de Abraão. Abraão teve outro filho, mais velho que Isaque, que na nossa cultura seria o primogênito, o primeiro, tá certo? Que nós não vamos relacionar nesse texto, porque não tem nada a ver, porque a palavra unigênito, nesse caso, é sentido como amado, tá certo? Então, nesse texto, quando Abraão colocou à prova o seu filho Isaque, estava ele para sacrificar o seu unigênito, o seu filho amado, aquele a quem acolheu alegremente as promessas. Está falando unigênito aí, é o filho amado, e não o filho único, tá certo? Porque Isaque não foi o filho único de Abraão. Amém? E outro texto, por exemplo, Mateus, já no Novo Testamento, Mateus 3,17, acompanha aí. Você está com o texto em suas mãos. Foi quando, no batismo de Jesus. E diz assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo.
Estamos falando de filho amado, de unigênito, não de único. Se bem que Jesus foi o único, e também no sentido unigênito de amado, o único filho amado. Tá certo? Nesse texto de Mateus 3,17. E confirmando no mesmo livro de Mateus, no verso 17, verso 5, diz assim, olha: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Tá vendo? Mais uma vez é a aplicação da palavra unigênito como filho amado, não como filho único. Tá certo? Outra leitura que nós temos na Bíblia a respeito dessas palavras, né? Apenas para poder nos esclarecer mais, no livro de Judas, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, no verso 4, diz assim, olha, que nesse texto, Jesus falava a respeito de, nesse texto, na carta de Judas, na verdade, havia uma defesa, que diz assim, olha: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo atrás, eles foram antecipadamente pronunciados para a condenação. E diz mais: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Olha só a afirmação: a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Preste bem atenção na afirmação dessa palavra primogênito, a autoridade que está lhe dando. E negam o nosso único soberano e Senhor. E na frente vem o nome: Jesus Cristo. Tá certo? Essa aplicação dessa palavra significa ao primogênito, aquele que tem autoridade, aquele que é o escolhido. Tá certo? Mas uma passagem que nós vamos ler agora está em Apocalipse, capítulo 3, 14, que diz assim, olha. Gente, depois você pega a sua Bíblia em casa, você leia, não apenas esses versículos, mas você leia o contexto todo, tá bom? Que vai te enriquecer muito. Apocalipse 3, 14 diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, referindo-se a Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nessa aplicação, nesse texto, nessas frases, Amém ou o soberano, tá certo? A testemunha fiel, coloca-se em poder, em intensificação de autoridade, de ser Jesus o escolhido, o Amém, o soberano. Então, vocês podem ver nesses textos que há uma grande diferença entre primogênito e unigênito utilizado nos dias de hoje e nos tempos de Jesus, tá certo? Agora vamos ver algumas passagens que comprovam a divindade de Deus na pessoa de Jesus. Amém? Romanos 9:5 diz assim, olha, se eu fosse você na sua casa depois, eu leria Romanos 9, iniciando do verso 1, que você vai interpretar melhor, você vai ficar mais esclarecido a respeito. Você vai ler com mais paciência, com calma, pega a sua Bíblia, abra e faça a leitura completa, tá bem? Mas o verso 5 diz assim, ó, Romanos 9:5. Deles são os patriarcas, e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. E se refere a Jesus da seguinte forma: Deus bendito para todos sempre. Amém? A afirmação que Jesus é o Deus bendito. Amém? Outra passagem também que nós
podemos entender Jesus sendo Deus, é nesse texto de Hebreus, tá certo? Verso do 5 ao 8. Mas se você for começar do verso 1, tá certo? De Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o 8, você vai ver que o autor da carta aos Hebreus, ele tenta falar, né, que Jesus ele não é um anjo, que ele não é um arcanjo, que ele não é apenas um ser espiritual. Essa passagem define muito bem Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu vou ler do 5 ao 8, na sua casa você leia do princípio, de Hebreus 1, do 1 até o 8. Aí diz assim a palavra de Deus, do verso 5 em diante. Pois, a quais dos anjos disse, jamais, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Deus disse isso aos anjos. E outra vez disse Deus, eu lhe serei pai e ele me será filho. Deus disse isso aos anjos. E novamente, ao introduzir a palavra primogênito no mundo, diz assim o seguinte, ó, e todos os anjos de Deus o adorem. E novamente, ao introduzir a palavra primogênito no mundo, primogênito é o escolhido, o soberano, aquele que tem autoridade, aquele que tem todo o poder. E diz a respeito dele, e todos os anjos de Deus o adorem, se referindo à pessoa de Jesus. Ainda quanto aos anjos, diz também, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, preste bem atenção, mas acerca do Filho, pessoa de Jesus, diz assim, o teu trono, ó Deus, o teu trono, ó Deus, chamando Jesus de Deus, é para todo o sempre. Outra afirmação que Jesus é Deus. Amém? João, capítulo 1, verso 1, diz, o que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Referência a Jesus Cristo, o verbo da vida, a palavra. João 1,18 também diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o amado, que está no seio do Pai, é quem o revelou, Jesus Cristo. No livro de Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha só o que Tito diz, afirmando mais uma vez que Jesus Cristo é Deus, amém? Preste bem atenção, 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Quem? Jesus Cristo. Vamos lá. João, capítulo 20, verso 28, aquela passagem de Tomé, que é aquele que nós chamamos de incrédulo, que é tão conhecida essa passagem. João 20, 28, disse assim, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Se você ler o texto um pouco antes, você vai compreender a história, talvez você desconheça. Mas faça uma leitura de todo o texto, você vai compreender essa passagem. Foi quando Jesus veio para os seus apóstolos, seus discípulos, e Tomé não estava naquele momento. E depois Jesus veio novamente e Tomé estava ali. E Jesus colocou Tomé, toque nas minhas feridas, toque, né? E onde Tomé reconheceu, Senhor meu e Deus
meu. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé é essa igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez a afirmação de Pedro, dizendo da justiça do Deus e Salvador, e dá o nome a esse Deus, Jesus Cristo. Amém? Atos 20, verso 28, também dá uma afirmação. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual Jesus comprou com o seu próprio sangue. Falando a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem derramou o seu sangue foi Jesus Cristo. E o mesmo texto se refere à igreja de Deus. Amém? Dando a Jesus a sua divindade, considerando Jesus como Deus. Nós falamos muito, né? Tem mais passagens que nós podemos testificar a respeito da divindade de Jesus. De Jesus, o Jesus histórico, o Jesus homem, o Jesus Deus, que nós acabamos de ver algumas passagens, né? Mas tudo isso tem um sentido, né? O propósito de amor de Deus e o propósito da reconciliação do seu povo para com Deus. Cristo morreu, ele foi crucificado, ele foi sepultado, e diz a palavra que ele ressuscitou, tá certo? Tudo isso para nos reconciliar com o Pai. E Jesus, ele foi vítima não só pelo pecado original, mas também pelos pecados de todos os homens, o meu, o seu, e ainda continua sendo, né? Ele veio ao mundo, ele morreu pelos nossos pecados, e a palavra de Deus diz que ele é fiel e verdadeiro para poder perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Amém? Vamos ler, fazer uma leitura da palavra, né? Porque reconciliação significa restauração de um relacionamento. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres estão afastados de Deus porque não tem esse relacionamento com Deus, não mantém essa comunhão, esse bate-papo, essa interatividade. Muitos se afastaram, preferem viver no isolamento, preferem viver na sua abstinência do que é santo, e assim gradativamente vão se aproximando da morte eterna. Mas Deus, ele veio para nos reconciliar. Vamos ler a passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. Deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21, eu vou ler com vocês aqui também, que é a minha Bíblia online, do 18 ao 21. Assim diz, olha: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, por Jesus Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Nós temos na nossa vida o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e ele nos encarregou da palavra da reconciliação. É nosso dever, como servos do Senhor, promover
as reconciliações, principalmente entre o homem e Deus. De sorte que nós somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Então nós rogamos, pois por Cristo, que vós reconcilieis com Deus. É na pessoa de Cristo, que nós somos embaixadores do Senhor, que nós temos a autoridade de pregar o Evangelho e reconciliar todo homem que está afastado, a trazê-lo de volta à presença de Deus e promover na vida desses irmãos uma vida harmoniosa com Cristo. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Amém? Justiça de Deus. Romanos 5, do 9 ao 11. Deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos 5, do 9 ao 11. Romanos 5, eu também estou aqui, do 9 ao 11. Só um minutinho e a gente vai chegar lá. Romanos 5, do 9 ao 11. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, agora estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Amém? A reconciliação. Temos mais duas leituras aqui, Romanos 5, verso 1, 1 Pedro 3,18. A prática abrangente, que nós temos que receber essa prática da reconciliação. Vou ler Efésios 2, vou ler apenas um texto, depois você lê com calma, tá certo? Para que nós possamos adiantar nossa aula, que senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não vou conseguir publicar esse vídeo. Tá certo, gente? Romanos 2, do 17 ao 18. Romanos 2, 17 ao 18. Deixa eu achar aqui. Assim diz, ó. E vindo, ele evangelizou. Paz a vós que estavas longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos agora acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Por meio de Jesus, nós não precisamos mais de sacerdotes para nos intermediar uma conversa com Deus, onde Cristo, ele é o próprio Deus. Basta você dizer assim, Jesus, ele já está te ouvindo. Você não precisa ir em busca de um pastor, você não precisa ir em busca de um padre, você não precisa de intercessores para que você chegue a Deus. Deus, ele está aberto a você. Basta você apenas chamar pelo nome de Jesus Cristo. Se você fizer isso agora, eu tenho certeza que ele vai atender você. Amém, gente? Jesus, ele nos reconcilia a todos. Temos a leitura de 1 João 2,2, Colossenses, tá bem? Isso vocês vão ler com calma em casa, porque não vai dar tempo, o vídeo já está com quase 30 minutos, vou ultrapassar. E aqui embaixo, gente, para finalizar esse estudo, tem um pequeno questionário. Eu gostaria que vocês respondessem com honestidade, porque isso vai determinar o seu aprendizado, onde você pode se definir como uma pessoa que compreendeu, de fato, desde o princípio do estudo, sobre as heresias, sobre será se Jesus realmente já era reconhecido como Deus quando ele foi crucificado, quando ele subiu aos céus, né? Se você aprendeu algo sobre os concílios da igreja, sobre as heresias que são pregadas hoje, enfim, né? Algumas doutrinas que estão à nossa porta. Será que esses nossos irmãos que vêm pregar a nós, será que nós podemos ou devemos considerá-los como irmãos em Cristo verdadeiramente? Então,
Vai um questionário aí que eu vou ler para vocês algumas questões e gostaria que vocês respondessem, tá certo? Eu não vou querer ver, né? A não ser que você queira me entregar as respostas, eu vou ter muito prazer, claro, mas fica a seu critério, tá bem? E a primeira questão é essa: olha, se Deus não habita em templos humanos, feitos por homens, né? Tá certo? Como pode ele, então, ele viver em um corpo humano? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele habita em nós, amém? Eu gostaria que você explicasse isso para você mesmo, em primeiro lugar, e se quiser compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz, amém? A segunda questão é: prove biblicamente que Deus, ele encarnou. Olhe bem a palavra, encarnou. No primeiro estudo, não sei se vocês lembram, quando nós falamos de uma seita religiosa, nós citamos a palavra reencarnação. Então não confundam reencarnação com encarnação. Amém? Preste bem atenção na pergunta. A terceira pergunta é: como aconteceu o nascimento de Jesus Cristo? Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Algo natural humano e algo divino ao mesmo tempo, tá certo? Como aconteceu o nascimento de Jesus Cristo? A quarta pergunta que eu faço para vocês é essa: cite alguns versículos que provem a humanidade de Jesus. A quinta pergunta é quase parecida: cite alguns versículos que provem a divindade de Jesus. Que provem a quarta, que Jesus é 100% homem e que Jesus é 100% Deus. Amém? A sexta questão é: Deus, ele se esvaziou totalmente da sua condição divina na pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria que você mostrasse com as suas próprias palavras o que você entendeu sobre esse texto que diz que Deus, ele se esvaziou da sua condição divina. Tá certo? Na pessoa de Jesus Cristo. Amém, gente? O tempo do vídeo acho que já está estourando. Não sei nem se eu vou conseguir compartilhar, tá bem? Eu agradeço a você por ter participado. E eu creio que você vai ver esse vídeo até o final e vai tentar fazer esse exercício e ser fiel a você mesmo, tá bom? E qualquer dúvida você possa entrar em contato comigo, com o Valdolírio, com o pastor Fernando, com o Joselano, com o diácono João, com a irmã Celeide, são os diáconos da nossa igreja, tá certo? Até com o próprio Valdo, que está nos ajudando. E comigo mesmo, você pode compartilhar, tirar suas dúvidas e vamos questionar, porque afinal de contas as questões elas vêm para debater, tá bem, gente? E o principal fundamento